Amigos e minhas amigas, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja na vida de todos. Estamos aqui então mais uma vez com a nossa leitura diária, né? Aqui todo dia nós lemos a Bíblia, nós oramos para que o nosso Deus ele venha nos abençoar poderosamente no nome do Senhor Jesus. Então a nossa leitura de hoje é no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Aqui tem várias instruções para nós, meus amados irmãos, que com certeza vai te ajudar. Então 1 Timóteo capítulo 5 diz assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-me como pai, os moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como a irmãs, com toda pureza. Então aqui você vê, irmãos, como o apóstolo Paulo ele não obrigava ninguém. Ele falava a palavra para respeitar, para honrar. E hoje nós não vimos isso. Hoje nós vimos tantas coisas acontecer que ninguém acredita mais em nada. De tanto que a pessoa vê, das coisas que a pessoa vê, hoje a maioria das pessoas hoje perderam a fé. Não acreditam mais em nada. Então o apóstolo Paulo ele diz para não repreender as pessoas. Não é repreender, exortar de acordo com a palavra, ou seja, falar a verdade, né? Não obrigar a pessoa, tratar com respeito, com dignidade. Muitas pessoas querem respeito, mas não se dão o respeito. Então, aqui, meu irmão, é muito forte essa palavra, porque no versículo 3 diz assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. 4. Mas se alguma viúva tem filho ou netos, que este aprendam primeiramente a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. 5. Aquela, porém, que é verdadeira viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplica, oração, noite e dia. Por quê? Porque quando a pessoa é solteira, aqui está falando da viúva, né? Ou seja, a pessoa que é solteira, ela fica uma pessoa carente, uma pessoa sensível. Então toda pessoa que se aproxima, e às vezes sem intenção boa, aquela pessoa acaba caindo. E quantas vezes você, por estar solteira, já passou na mão de tantas pessoas erradas por não esperar? Porque se a pessoa não tiver em oração dia e noite, a Bíblia fala que não vai resistir. É isso que você não entende. E às vezes você não entende, minha irmã, que muitas vezes aquela pessoa só quer te usar. Só quer tirar proveito de você. E você não merece isso. Você merece mais do que isso. Diante de tudo que você tem passado. Você não acha? Mas se você não orar noite e dia, você acaba caindo na cilada do inimigo, caindo na mão de pessoas erradas, que só quer te usar, tirar proveito de você. E Deus não quer isso para você, não. Por isso que ele falou aqui no versículo 7. Olha no versículo 6 para você ver como é sério isso aqui. Por isso que eu vejo hoje muitas mulheres, na verdade, né, solteiras, se entregando. E olha o que diz aqui no versículo 6, ó. Entretanto, a quem se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ou seja, ao que se entrega aos bailes, às festas, às beberagens, à prostituição, mesmo viva, está morta. Ou seja, numa hora ou outra pode pegar uma doença, pode cair na mão de uma pessoa maldosa. Nós vimos tanta coisa acontecer no mundo hoje, minha irmã, que você tem que cuidar quem você mete para dentro da tua casa, quem você traz para a tua vida. Nós estamos vendo hoje tantas coisas acontecer, tanta maldade. Então, as pessoas vão procurar em lugares errados. Por isso está aqui, ó. Mesmo estando vivos, estão mortas, espiritualmente falando. E olha o que mais diz no versículo 8. Ora,
Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Porque nós temos que ser exemplo para a nossa casa. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos e para as pessoas que vê nós na igreja. Pessoas da família que diz: mãe, tu não está na igreja, pai, tu não está na igreja. As pessoas do teu trabalho: fulano, tu não é da igreja. Então nós temos que ganhar nossa casa não com palavras, mas com atitude. É muito forte isso. E no versículo 9 diz assim: não seja escrito, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. 10. Seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filho e exercitado hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, que se case-se. 12. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. 13. Além do mais, aprendei também a viver ociosa, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigante, falando que não devem. 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, seja boa dona de casa, e não dê ao adversário ocasião favorável de maledicência. Você vê que naquela época já tinha fofocaiada, já tinha intriga, já tinha briga. E o apóstolo Paulo sempre dizia: seja esposa, né? Tenha só um marido. E hoje, meu Deus, hoje pode ver, hoje as pessoas, meu Deus do céu, passam na mão de um monte de gente, tem um monte de relacionamento. Olha a idade que você tem, quantos namorados você já teve, quantas pessoas você já teve e não deu certo. Poxa, com 70 anos, ela imagina, Paulo diz que a mulher tinha que ter um só marido. Hoje não existe mais isso. Hoje não existe. Mas, se você se guardar, se você agora entenda bem, porque o que vale depois que você vem para a igreja, se batizou nas águas, agora você tem que ver com quem você vai se envolver, quem você vai entregar a tua vida, o teu corpo. Isso ninguém tem se preocupado hoje, por isso tem sofrido, padecido, trazido marcas, mágoas. Porque olha o que diz agora no 15. Pois com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. 16. Se alguma crente tem viúva em família, socorra-se e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúva. Amém? Que coisa linda! Socorra o quê? Dá atenção. Procura se envolver com pessoas que é da igreja, que falam a mesma língua. Não fica olhando para a vida dessas pessoas que só querem curtir, só querem fazer as suas vontades, só querem baile, festa. Vai te dar vontade de você também voltar atrás. Você já sofreu tanto, você já padeceu tanto. Então Cristo Jesus hoje, Ele tem um futuro para você, mas é você que tem que querer. Ele não vai te obrigar, você tem que aprender com tudo que você passou, com tantas coisas erradas que deu na sua vida, e dizer: agora eu vou orar dia e noite para mim não errar de novo, e Deus vai te abençoar. Eu determino isso em nome de Jesus. Oramos. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal contra a vida dessas pessoas.
Eu digo mal que tem colocado doença, enfermidade, angústia. Eu ordeno agora, eu exijo pelo poder que há no nome de Jesus. Pode ir pegando tudo que é teu agora. Eu estou te mandando agora. Espírito de ansiedade, depressão, de insônia. Espírito maldito do capeta, do demônio. Pode ir pegando tudo que é teu agora. E em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Receba agora a bênção de Deus sobre a tua vida. Porque eu determino que o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus e os céus te guarde e te abençoe. Em nome de Jesus. Você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe até amanhã, em nome de Jesus.